que para mim anistia é golpe, eu falo isso há muito tempo, mas quem pode responder se juridicamente, a questão é jurídica também, né? Se juridicamente é golpe ou não é o Lênio Streck. Ele é jurista, é professor titular da Unicinos e Unesa, ele também leciona lá na como visitante na Universidade de Lisboa. Enfim, o Lênio, quem acompanha notícia sobre esses temas espinhosos que tem a ver com a maneira como a gente interpreta a lei, sempre acaba topando com o Lênio. Inclusive eu vivo enchendo o saco do Lênio, buzinando ali no Lênio, e o Lênio sempre me ajuda. Obrigado, Lênio, por estar aqui com a gente. Lênio, vem cá, é golpe? Da maneira como está sendo formulado esse PL, esse projeto de anistia, que inclusive ele remonta para 30 de outubro de 2022, o que seria uma anistia ampla e geral e restrita para qualquer manifestação que tenha sido feita desde então. É mais uma tentativa de golpe? Bom, essa é uma questão muito mais política que jurídica, porque quando não há dúvida jurídica sobre alguma coisa, resta o político. E o problema hoje é político-institucional. Porque, primeiro, a anistia é inconstitucional. Pensar na anistia já é uma inconstitucionalidade. O projeto, como ele está feito, é um golpe dentro do golpe, é um golpe do golpe. É um harakiri institucional. É um suicídio da democracia praticado por deputados irresponsáveis. E a questão é, não há dúvida de que houve tentativa de golpe, o Supremo já disse 481 vezes, e não é nenhum número hiperbólico, é 481 vezes. O modo como isso foi feito já está estabelecido. Houve lendas urbanas com relação ao caso do batom, que foi uma espécie de hermenêutica desvirtuada ou até uma hermenêutica criminosa que foi feito, isolando o caso da moça do batom como se ela fosse alguém sem importância num crime que é um crime de empreendimento. É um crime de bando, é um crime de multidão. Portanto, se você tirar cada um, acaba sendo irrelevante. O conjunto faz com que tenha esse filme de terror que nós tivemos. Agora, é uma questão política porque cria crise institucional. O Noblar acabou de dizer, vamos lá, se aprovarem, vai ser vetado. Esse veto, se for derrubado, vai para o Supremo. O Supremo já disse 42 vezes e, de novo, não é um número hiperbólico, porque eu contei isso, eu escrevi, tem um artigo meu recente no O Globo, que circulou, em que o Supremo disse 42 vezes que implicitamente a anistia para esse tipo de coisa ou indultos coletivos desse tipo são vedados pela Constituição. Por quê? Porque elas são antitéticas ao Estado democrático de direito. Nenhum país do mundo admite que, em nome da democracia, você permita que se perdoem os que atentaram contra a democracia, o que seria uma espécie de oxímoro. Seria uma contradição dentro da mesma frase, ou seja, algo como não contentar-se de contentamento. Isto funciona na poesia do Camões ou na música do Renato Russo, mas não funciona na democracia. A democracia é algo sólido e coerente. Por isso que a anistia é inconstitucional e ela só é vitamina com a crise institucional. O limite disso é o momento chegado da grande mídia e das forças democráticas dizerem
parem que isto aqui está indo longe demais. Enio, e por que você não vê essa manifestação do parem aqui, porque isso está longe demais, de nenhum dos poderes, ou vamos dizer, da imprensa em geral, da sociedade, está todo mundo mais ou menos paralisado, vendo isso, olhando, ou sem entender, ou não dando muita bola, é isso? Sim, sem dúvida. Perigosamente, nós estamos assim, e a figura não é minha, a figura de linguagem não é minha. Outro dia, o Antônio Prata fez essa figura de linguagem, uma espécie de uma questão alegórica, mostrando que o modo como a mídia trata Bolsonaro, o modo como a mídia trata o golpe, trata os personagens do golpe, é mais ou menos como fazer uma entrevista coletiva com Jack o Estripador para saber qual é a marca da faca que ele prefere para cortar suas vítimas. Esta alegoria me parece perfeita para mostrar um pouco do que está acontecendo. Não há nenhum respeito pelo judiciário. Existe uma peça Henrique VI, do Shakespeare, né, que o Dick, o açougueiro, diz para o invasor, o príncipe que está invadindo, digo, a primeiro ato, matem todos os advogados, kill all the lawyers. Hoje poderia ser kill all the judges, matem todos os juízes, porque este país não pode ter um Supremo Tribunal. E nós criamos um imaginário falso, torto. Antigamente eu ia no açougueiro, no açougue da minha rua, e ele dizia: e o tempo, hein, doutor? E o futebol, hein? Como é que tá? Não dá mais o Grêmio. Agora a questão é: e esse Supremo, hein? Que ditadura! O açougueiro, ele vai pegando isso. E aconteceu algo e nós fomos atropelados por isso, e hoje nós estamos com esse fantasma perigoso, perigosamente sobre nós. Em pleno dia de semana, o parlamento para discutir uma coisa fantástica, que é anistia para quem quase destruiu a democracia brasileira. Mas o mais patético disso tudo é que das assinaturas, 140 ou mais de um terço são da base do governo. Isto é absolutamente patético. Nós vamos ganhar o prêmio Ig Nobel. Vamos todos para Estocolmo ganhar o prêmio contrário do Nobel. A base do governo sustenta um projeto que tem o condão, o poder de criar uma crise institucional, porque se isso acontecer, a aprovação e a derrubada do veto, o Supremo vai ficar com o mundo nas suas costas. Como que ele vai fazer isso? Vai dizer que é inconstitucional mais uma vez. Mas quais são os limites dessa tensão dos desenhos institucionais de uma república, Noblar? Pois é, você estava falando isso, eu estava me lembrando, não sei se tem cabimento aplicar essa comparação, mas você poderia nos dizer melhor. Eu estava me lembrando da famosa Síndrome de Estocolmo, né? Onde sequestradas, isso surgiu, né, essa expressão nasceu já faz muito tempo, enfim, aplicada a esse tipo de condição, em que pessoas sequestradas, a partir de um certo momento, elas se tornam defensores dos próprios sequestradores. Faz sentido essa comparação, ou não é bem isso? Não, faz sentido. Faz sentido. Nós conseguimos banalizar uma coisa sagrada que é a democracia, e conseguimos banalizar a tentativa de golpe. Eu dizia ontem num veículo que talvez nós tenhamos, e num artigo que eu escrevi no Twitter,
no X, que nós talvez tenhamos que fazer uma Kombi em cada bairro deste país, dessas que vendem pamonha, dizendo pamonha de Piracicaba, by the way, houve tentativa de golpe. Pamonha de Piracicaba, by the way, tentaram destruir a democracia, e todo o tempo ficar dizendo a anistia é criminosa, etc. Nós precisamos avisar. Parece que aconteceu algo que cobriu a visão e a compreensão das pessoas, perdemos a capacidade de indignação. O que o governo responde para a política brasileira quando 140 deputados de sua base de apoio apoiam o projeto antirrepublicano e é antipolítico? Por quê? Porque a anistia é antipolítica. Por quê? Porque ela procura anistiar os que tentaram destruir a democracia, que é sustentado pela política. Esta é uma questão lógica, irrefutável, que parece que existe uma certa síndrome, efetivamente, do sequestrado. O sequestrado, de repente, ele diz, vamos tomar uma cervejinha para o sequestrador, afinal, não deu certo o sequestro. No Brasil, afinal, o golpe não deu certo. Logo, se o golpe não deu certo, nem foi tão ruim assim. Quem vai saber? Lênio, só para fechar, tem agora até gente que antes tinha uma visão de que deveria ser mais rigorosa a punição daqueles que invadiram, os buchas de canhão que invadiram a Praça dos Três Poderes no 8 de janeiro, tem essa discussão. Será que foi demais? A pena foi pesada demais? Se fosse um pouco mais leve, talvez arrefecesse, interrompesse essa narrativa de anistia? Enfim, a pena tá justa ou tá pesada demais, na sua opinião? Ora, nós temos 800 mil presos no Brasil. Todos os dias se aplicam do mesmo modo as penas que são aplicadas, como foram aplicadas para esse crime. Esse foi um crime grave, esse foi um crime que, se você pegar todas as capitulações e fizer tudo foi pelo mínimo, poderia ter sido mais. Todos eles, as penas estão bem aplicadas. Criou-se uma lenda urbana perigosa, pela qual, inclusive, setores progressistas começaram a ficar com certo nojinho, assim, ficaram com peninha das pessoas, porque, afinal, elas, quando foram fazer a tentativa de golpe, como bucha de canhão ou não, afinal, uma só pichou com batom, o outro só fez cocô ou defecou, o outro só quebrou o relógio, o outro só roubou a Constituição, o outro só quebrou o vidro, o outro só fez aquilo. O grande problema é que o conjunto do só fez aquele foi tudo isso que se viu, e por pouco nós não perdemos a democracia. As penas estão bem aplicadas e eu gostaria que as pessoas que se indignassem, que estão se indignando e falando de que as penas são muito altas, que fizessem a mesma coisa com 800 mil presos que estão aí e todo mundo se lixa por eles. Por que um crime de tentativa de golpe de Estado, que vai contra a coisa mais sagrada de uma república, que é a democracia, recebe o beneplácito e o bom olhar de uma espécie de brasileiro cordial que estava meio adormecido, mas quando se trata de questões desse tipo, aparece o bom homem, o bom cordial, o bom sujeito que quer fazer conciliações. E como é fácil fazer conciliações quando as elites, de algum modo, se reúnem para dizer, afinal de contas, foi só uma tentativa de golpe. Ô, Lênio, eu queria lhe agradecer muito a sua participação. Queria agradecer muito sua participação e desejar ao Grêmio, que pelo jeito é o seu time, que tenha um melhor desempenho daqui para frente.
Obrigado, Maravilha. Lênio. E passados tantos anos, foi a primeira vez que eu falei com o Noblat. É, né? É verdade. Não foi? É verdade. Então, Mas não será a exatamente. última. Então, Falaremos mais vezes. Primeira de muitas. Então, com Obrigado, Lênio. o outro Obrigadaço. Noblat já falei, mas Muito com legal. você não. Estamos à disposição. Essa é uma questão republicana. Um livro que saiu há pouco tempo de um ex-partizan de 94 anos, morreu há pouco tempo, morreu quase 100 anos, Stephen Hessels, algo assim. O nome do livro é Indignai-vos. Indignai-vos. É isso que eu digo hoje para os democratas brasileiros. Indignai-vos, porque os outros perderam a vergonha. Isso tem que ficar registrado. Colhem na geladeira. Abraço. É uma boa frase para imã de geladeira. Lênio, obrigado pelo tempo. Teremos Lênio em breve aqui de novo. Lênio sempre mostrando a indignação contra essa tentativa de golpe, que agora fica esse papinho de anistia. E aí, como lembrou o Lênio, que tem de brasileiro injustiçado atrás das grades, que não tem ninguém gritando anistia, ninguém tentando ajudar, né? Agora, enfim, vamos